Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo arrepiante aqui no canal. Se você gosta de histórias de suspense e lendas do nosso folclore, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das lendas mais sombrias e conhecidas do Brasil, a Mula Sem Cabeça. Estão preparados? Então, apaguem as luzes e vamos começar. A história se passa no interior do Brasil, em uma pequena vila cercada por fazendas e matas densas. Um lugar onde as tradições antigas e o medo do sobrenatural ainda moldavam o dia a dia das pessoas. Nesse vilarejo vivia uma jovem chamada Isabela. Ela era conhecida por sua beleza estonteante e por seu espírito livre, algo que, naquela época e lugar, era visto com desconfiança. Isabela trabalhava na casa paroquial, auxiliando o padre Anselmo, um homem jovem e carismático que havia chegado à vila há pouco tempo. Desde o primeiro dia, uma atração proibida surgiu entre eles. Os olhares trocados durante as missas e os sorrisos discretos nos corredores da igreja eram o início de um sentimento que ambos sabiam ser condenado. As conversas, que começaram sobre os afazeres da paróquia, logo se transformaram em confidências e sonhos compartilhados. Isabela via no padre não apenas um homem de fé, mas alguém que a compreendia, e o padre Anselmo, por sua vez, encontrava em Isabela uma alegria e uma luz que a sua vida de reclusão e dever parecia ter apagado. A paixão cresceu em segredo, longe dos olhos julgadores da vila. Encontravam-se à noite, sob o manto estrelado, jurando um amor que o mundo jamais poderia aceitar. Eles sabiam do perigo, da maldição, que, segundo as lendas locais, recaía sobre qualquer mulher que se envolvesse com um padre. Diziam que tal pecado era tão grave que a transformaria em uma criatura monstruosa. Mas, em meio à paixão, as lendas pareciam apenas histórias distantes, contos para assustar crianças. A primeira lua cheia de quinta-feira após o início do romance secreto chegou. Uma noite estranhamente silenciosa. O vento assobiava entre as árvores e uma névoa fria começava a se arrastar do rio. Isabela estava em seu quarto, sentindo uma inquietação inexplicável. Seu corpo começou a queimar. Uma dor lancinante percorreu seus ossos, como se estivessem se quebrando e se refazendo. Ela caiu no chão, contorcendo-se em agonia. Sua pele rasgava, seus membros se alongavam e se torciam de forma desumana. Seus gritos de dor se transformaram em um som gutural, animalesco. Quando a transformação terminou, onde antes estava a bela Isabela, agora havia uma criatura pavorosa. Um corpo de mula, forte e robusto, de pelagem escura como a noite. E no lugar de sua cabeça, chamas crepitavam violentamente, lançando faíscas e um calor infernal. Um relincho agudo e aterrorizante ecoou pela noite, o som do puro desespero. A mula sem cabeça havia nascido. Guiada por um instinto cego e furioso, a criatura galopou para fora da casa, deixando para trás um rastro de fogo e destruição. Correu sem rumo pelos campos, o som de seus cascos de ferro batendo no chão como marteladas do próprio diabo. Os animais das fazendas se agitavam em pânico. Cães latiam desesperadamente antes de se encolherem em silêncio. Os moradores da vila, acordados pelo som aterrorizante, trancavam suas portas e janelas, rezando para que a noite passasse logo. Ninguém ousava olhar para fora. A mula corria, impulsionada pela dor e pela maldição. Em sua mente confusa, restavam apenas fragmentos da memória de Isabela. A imagem do padre Anselmo, o som de sua voz, o calor de seu toque. Essa lembrança, em vez de acalmá-la, alimentava sua fúria. A criatura parecia procurar por algo ou alguém em sua corrida desenfreada. Enquanto isso, na casa paroquial, o padre Anselmo acordou com o barulho.
Ele olhou pela janela e viu a figura aterrorizante correndo à distância, as chamas iluminando a escuridão. Um calafrio percorreu sua espinha. A lenda, a maldição. Ele sabia com uma certeza terrível o que era aquela criatura. Era a sua Isabela. O peso da culpa caiu sobre ele como uma montanha. Era o seu pecado, o amor proibido deles, que a havia condenado a esse destino terrível. Desesperado, o padre Anselmo pegou um pequeno crucifixo e uma agulha de costura, objetos que, segundo a lenda, poderiam quebrar a maldição. Ele saiu correndo na escuridão, seguindo o som dos cascos e o brilho das chamas. Ele precisava salvá-la. Não importava o custo. Ele a encontrou em uma clareira, perto do rio onde costumavam se encontrar. A mula estava parada, as chamas em seu pescoço dançando furiosamente, seu corpo tremendo. "Isabela!" Ele gritou com a voz embargada pela dor e pelo medo. Ao ouvir seu nome, a criatura se virou. Seus olhos, que não existiam, pareceram encará-lo com um ódio primordial. Ela soltou um relincho ensurdecedor e partiu em sua direção. Anselmo ficou paralisado por um instante, o terror tomando conta de si. Mas a visão da mulher que amava transformada naquele monstro lhe deu forças. Ele precisava tentar. Quando a mula estava prestes a atropelá-lo, ele se jogou para o lado, conseguindo cravar a pequena agulha em uma de suas patas. A criatura soltou um grito que era metade relincho, metade lamento humano. Ela empinou, jogando o padre para longe com um coice violento. Anselmo bateu a cabeça em uma pedra e perdeu a consciência. A mula sem cabeça continuou a galopar pela noite, mas algo havia mudado. A dor parecia ter diminuído. A fúria começou a se dissipar, dando lugar a uma profunda tristeza. A criatura correu até o primeiro raio de sol tocar o horizonte. E então, uma nova transformação começou, tão dolorosa quanto a primeira. Aos poucos, o corpo de mula encolheu, as chamas se extinguiram e a forma humana de Isabela retornou. Ela acordou nua, machucada e coberta de sangue e fuligem, sem se lembrar de nada do que havia acontecido. Apenas uma dor profunda no corpo e na alma. Ao seu lado, encontrou o padre Anselmo, desacordado, mas vivo. Quando ele acordou, contou a ela, com lágrimas nos olhos, sobre a maldição, sobre a mula sem cabeça. Isabela, horrorizada, finalmente entendeu a dimensão do seu destino. A partir daquele dia, a vida deles mudou para sempre. O amor que sentiam ainda existia, mas agora estava manchado pelo medo e pela culpa. A cada noite de quinta para sexta-feira de lua cheia, a maldição retornava. Isabela se transformava, e o padre Anselmo passava a noite em vigília, rezando por sua alma e esperando pelo amanhecer, quando ele poderia cuidar de seus ferimentos e consolá-la. A lenda da mula sem cabeça se espalhou ainda mais pela região. As pessoas contavam sobre os sons de cascos de ferro e os gritos aterrorizantes que cortavam o silêncio da noite. Diziam que a criatura procurava por amantes e pecadores, punindo-os com sua fúria. O que ninguém sabia era que por trás daquele monstro de fogo havia uma mulher amaldiçoada e um padre que carregava o fardo de um amor proibido, condenados a repetir seu ciclo de dor e sofrimento pela eternidade. E assim termina a nossa história de hoje. A lenda da mula sem cabeça serve como um conto de advertência sobre amores proibidos e as consequências trágicas que podem surgir de atos condenados pela sociedade e pela fé. Uma história sombria que faz parte do rico e misterioso folclore brasileiro. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenham gostado, ou pelo menos ficado bem arrepiados. Deixem nos comentários o que acharam e qual outra lenda vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.